Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 272, vó hoje está inspirada. E engraçado que, mesmo com um probleminha no pulmão, vó não tem dó não. Mas é aqui que ela falou, né? Eu pensando que já ela estava, naquele momento, ela tinha aparecido a mim para poder me levar, né? Coloquei até as mãos assim para cima, né? Graças a Deus. Você está pronto, meu filho? Estou pronto, vó. Então levanta, vamos trabalhar. Então eles dão um jeitinho nos pulmões, assim, para poder melhorar nessa hora, mas depois que termina. Mas tá bom, né? Tô reclamando, não. Então, capítulo 28, Livro dos Médiuns, questão 316 ainda, porque não acabou ainda 316, não. Mas o importante é isso, não é? É esmiuçar, né? Um dia as pessoas vão reconhecer, um dia as pessoas vão entender que casa espírita não é loja de R$ 1, onde você chega lá e barganha o que você quer por uma mixaria. Um dia as pessoas vão entender que não haverá mais necessidade de casas espíritas. Um dia, gente, não vai existir mais casas espíritas. Um dia não vai existir igreja evangélica, igreja católica, casa espírita. Você sabia disso? Um dia não vai existir isso mais. Se tudo isso existe hoje por causa da nossa inferioridade, gente. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns nos diz, gente, que nós, ainda devido à nossa evolução, nós necessitamos de uma identidade. E mesmo com esta identidade que é a casa espírita, nós ainda cometemos alguns, né? Mas um dia a humanidade vai se conscientizar-se da não necessidade de casas espíritas. O dia em que todos nós trazer no nosso eu os desígnios das leis do Criador. Porque, como já dissemos outras vezes, vou repetir, você acha que Jesus abre o livro dos Espíritos e fica lendo? Ô, Jesusinho pobrezinho esse, é? Ô, coitadinho, eu preciso encontrar com ele, ensinar ele algumas coisas. Tá muito pobrinho. Jesus lendo o livro dos médiuns para descobrir os dons que ele tem. Ai, meu Deus do céu. Jesus lendo o Evangelho para descobrir a lei do amor. Aí eu chego para ele e falo assim: Jesus, pois não, meu filho, mas o senhor é tontinho, é? Por que tontinho? O senhor que é a lei do amor? Eu? Sim, o senhor que é a lei do amor, mestre. Aff, Maria, é mesmo? Jesus é baiano também, entendeu? Assim, mistura baiano com português. E fica assim tudo numa boa, né? De boa, os baianos, de boa. Não, gente. Livros existem
no nível qual nós nos encontramos, gente. O dia que trouxermos tudo no nosso eu, não vai ser preciso mais de livro aqui na Terra, gente. Não vai ser preciso de você ir à casa espírita para você aplicar passe, para você receber. Vou usar o termo para ficar mais fácil, tá? Para você receber espírito, para você receber psicografia, para você doutrinar um espírito, karma lá. Nem é calma, é karma lá. Para aplicar um passe. Você não vai precisar ir a um anfiteatro para você ouvir um palestrante, um orador, né? Espírita. Você não vai precisar. Por quê? Porque tudo que o orador diz ali no anfiteatro encontra-se dentro da literatura espírita e você terá conhecimento da literatura espírita toda. Não só da literatura espírita, como dos desígnios do Pai. Outra coisa, você não vai precisar ir à casa espírita para você receber psicografia do teu ente querido. Por quê? Porque você o verá ali do teu lado através da tua vidência, da tua audição, dos teus dons mediúnicos que aflorarão milhões de vezes. Você não vai precisar ir à casa espírita para estudar a doutrina dos espíritos. Você trará ela no teu íntimo. Você não vai precisar ir à casa espírita para doutrinar um espírito, usando esse termo, tá? Porque eu não uso esse termo, não. Mas é para ajudar o estudo. Sabe por que você não vai precisar ir à casa espírita para doutrinar um espírito? Primeiro, porque a quantidade de espírito necessitado na crosta da Terra vai ser menos devido à evolução aqui. E aqueles que aqui permanecerem, você mesmo na tua casa, você vai conseguir doutrinar aquele espírito não através da psicofonia, mas sim através dos teus bons exemplos morais, éticos e intelectuais, teu caráter. Jesus falava muito mais através dos exemplos do que daquilo que ele pronunciava. Volta do lado de cá. Jesus, ele pronunciava, Jesus, ele agia muito mais através do comportamento, da moral, do caráter. Era o Seneter, era o Nadir, o onisciente, o onipresente, o onipotente. Dizer que não? Cristo? Eu vou revelar uma coisa para você. Segundo as informações que nós tivemos, Cristo é o... Eu vou usar esse termo também, espírito, porque Cristo não é espírito não, tá? Mas para ficar fácil no estudo, para você ver quem esteve aqui há 2000 anos atrás e quem ainda continua conosco. Mas só que Cristo encontra-se conosco na forma de uma expansão. Na forma de uma irradiação,
na forma de centelhas. Que amor é esse? Mas nós tivemos notícias nos estudos que o Cristo é o ser mais evoluído que existe na nossa Via Láctea. Nem que se for para você ignorar isso que você acabou de ouvir, escreva isso aí no papelzinho. O Cristo é o espírito ou o ser mais evoluído que existe na nossa Via Láctea. Agora veja bem, gente. De uma ponta a outra da Via Láctea, numa nave 300 mil quilômetros por segundo, gasta-se 100 anos de uma ponta a outra. Os astrônomos, graças à tecnologia que eles possuem, graças a Deus, eles ainda não conseguiram mapear todos os Sol, todos os planetas, todas as nebulosas, todos os exoplanetas, os planetas anã, que existem na nossa Via Láctea. Cremos que daqui uns 500 anos ou daqui uns 1.500 anos eles vão conseguir. E o Cristo é o espírito mais evoluído que existe na nossa Via Láctea. Mas eu não posso deixar de dizer uma outra coisa, porque senão você vai pensar que é dislexia, que é esquecimento. Quando levamos ao teu conhecimento a respeito de que um dia que não teremos necessidade, ou não haverá mais necessidade, como queira, né? De abrir o Evangelho dos Espíritos, dos Médiuns, de ir à casa espírita, de estudar lá dentro da casa espírita, de realizar os trabalhos lá dentro da casa espírita. Você pode me perguntar assim, Luiz, mas isso está longe, né? Ora, gente, nós temos que agradecer a Deus, sabe por quê? Porque o tempo conspira a nosso favor. O tempo está a nosso favor. Se não for daqui a 15 mil anos, vai ser daqui 20, se não 50 mil anos, 100 mil anos. Que isso, gente? 50 mil anos. Você sabe o que significa isso? Vai a uma praia, Copacabana. Vai à praia de Copacabana. Ao chegar lá, você pega um grãozinho de areia, limpa ele bem, é um cristalzinho. Aquilo ali é um cristal de rocha. O grão de areia é um cristal de rocha. E você o coloca na lâmina de um microscópio. E pense da seguinte forma: esse grão de areia
é 1000 vezes maior que 50.000 anos. 50 vezes 50 vezes 50.000 anos. Um grão de areia. Agora, pegue aquele grão de areia e faça assim. Tuque. Ele desaparece em meio à areia. Você sabe o que significa isso? Nada. É o presente. Então nós não temos que nos preocupar com o tempo, mas sim temos que nos preocupar com a nossa transformação. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Nós temos que fazer jus merecedores do trabalho destes incansáveis mártires que aqui a terra pisaram. O professor Eurípides, quantas vezes tua vida física deu? Porque não abjurou o Cristo em nenhum momento. Doutor Bezerra de Menezes, quantos milhões de cristãos que se entregavam, ainda cantando hosanas às alturas. O ser mais puro de toda a galáxia, em meio a todos nós, aqui esteve. E o que nós lhe oferecemos? O madeiro untado sua boca com vinagre e fel. E mesmo assim, do alto da cruz, ainda nos disse: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Porque, na verdade, aqueles que sabem o que fazem, agem diferente. Aqueles que sabem, agem como Maria de Magdala. Aqueles que sabem, agem como Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Leon Denis, Camilo Flammarion, Hippolyte Léonard de Rivail, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Padre Donizete Tavares de Lima, Francisco de Paula Cândido Xavier, Carlos Antônio Bacelli, Divaldo Pereira Franco, o professor Eurípides Barçanufo, Doutor Bezerra de
Tio Senhor Mariano, Frederico Peiró, esses antes que o Cristo levado ao madeiro sabiam, souberam, ou melhor, entender a vinda do Cristo à Terra. Esses sempre souberam da grandeza do Mestre. Mas a maioria, Pai, perdoe-os, eles ainda não sabem o que fazem, porque aqueles que sabem agem diferente. Com Jesus é diferente. Passe-se o tempo que for. Não existe sequer um que não se curve aos pés do Mestre. Não existe sequer um. Por isso nós temos a nosso favor o tempo, mas que façamos jus merecedores em meio a todos esses iluminares, representantes do Mestre que aqui esteve e aqui estão, incansavelmente nos auxiliando. Façamos a nossa parte. Muito não nos é exigido devido ao nosso nível evolutivo. Mas que façamos a nossa parte. Se você tem condições de fornecer um pão, forneça um pão como se você estivesse fornecendo 1000 pães. Se você tem condições de fornecer uma xícara de chá, forneça-a como se você tivesse condições de fornecer 1000 xícaras de chá. Uma blusa, um agasalho, um chinelo, um sapato que você não usa, uma coberta. Quantas pessoas passando frio e você com 2, 3, 4 cobertas, para quê? Se desapegue enquanto estás no corpo físico, porque depois que retornar à pátria espiritual, escutarás saindo das tuas cordas vocais apenas lamentações e ranger de dentes, sem necessidade. Se temos hoje a tocha que clareia os nossos passos, não esperamos algo que clareie o nosso caminho, a nossa estrada. Apenas os nossos passos são suficientes. Porque onde o cristão pisa é onde o Cristo pisou. Porque o verdadeiro cristão
não pisa fora das pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se pisa, ele não é cristão e nem representante de Jesus. Por isso ele não precisa de tanta claridade. Quem precisa de claridade é Deus, é Jesus, no sentido de toda honra e toda glória a eles. Os representantes? Não. Os representantes não. Os representantes devem se contentar apenas com aquela vela que clareia o passo e lhe diz: esta pegada é do Cristo, esta outra é do Cristo, esta também. Daí a alguns milhões de anos, você consegue atravessar o lamaçal, porque seguiu as pegadas do Cristo, sem aparecer, porque toda honra e toda glória a Deus e a Jesus. Até o próximo vídeo.